Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo ameaçado. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo de número 142. Vou ler todos os versículos, porque são apenas 7. Dizem assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me oculta uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nem o lugar de refúgio. Ninguém por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Hoje é 8 de maio de 2023. Pai querido, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te apresentar a pessoa que me ouve, a família dessa pessoa, a minha família, a minha vida, essa missão aqui. Fica conosco, eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título para a palavra do dia dizendo ameaçado. E o protagonista aqui, principal, que está sendo ameaçado nesse relato todo, é o famoso Davi, Estava sendo ele ameaçado pelo rei Saul. E ele fez aqui essa oração a Deus no meio de um grande perigo. E quando ele estava na caverna, estava se escondendo com medo ou para se proteger, de Saul. Inclusive, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 1, fala sobre isso, quando Davi poupa a vida de Saul. Saul tomou 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, ou seja, soldados de elite, e foi ao encalço de Davi. Isso aí você encontra a partir do versículo 2 desse capítulo 24 do primeiro livro de Samuel. E diz que no versículo 3, quando chegou próximo a onde tinha uns currais de ovelhas no caminho, onde Saul estava perseguindo Davi, aí diz aqui o texto, versículo 3, que ele havia uma caverna e Saul estava assim, com o seu intestino desarranjado e decidiu fazer o que a gente chama aqui número 2, É o que nós entendemos aqui, porque diz o texto que entrou Saul nessa caverna para aliviar o ventre. Ora, diz o texto, versículo 3, seguindo aqui, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma, ou seja, da mesma caverna. Então esse salmo está relacionado a esse texto do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 1. Eu marquei aqui o versículo também de número 7, que diz assim, tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Claro que aqui Davi está falando sobre um perigo físico, um perigo, como já disse, de uma perseguição. Ele estava sendo ameaçado por Saul, que era o rei naquela época, E, inclusive, se você der prosseguimento à leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 24, vocês, a senhora, o senhor também, irão perceber que ele teve chance, teve oportunidade, mas ele cortou apenas um pedaço da túnica do rei Saul, enquanto esse estava ali, concentrado, resolvendo seu problema fisiológico. E depois até a gente observa, se você seguir o texto lá no primeiro livro de Samuel, que Davi ficou um pouco como que
com um pouco de remorso, porque ele diz: não vou fazer isso, eu tive a oportunidade de tirar tua vida, eu não sou assim. Em outras palavras, né? Ele falando com o rei depois: eu não sou assim como muitos estão dizendo, eu não quero nada contra você, né? Você é um ungido de Deus, né? Apesar de Saul já estar totalmente fora dos planos de Deus. Mas aqui nesse versículo 7, como eu estava falando aqui, ele diz assim: tira minha alma do cárcere. Eu entendo aqui que também tem uma conotação espiritual. Alma, né? Nossa existência eterna, vamos falar assim, que é responsável para a nossa vida futura, né? Se nós vamos estar com Deus ou sem Deus. E ele diz: tira essa vida futura minha do cárcere. Muitos estão no cárcere no sentido espiritual, sem salvação, sem o perdão de Deus, né? Algemados, acorrentados, enclausurados com os vícios, com os pecados. E o salmista aqui, Davi, ele pede: tira minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Aí ele diz, concluindo: os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Então, dentro da mensagem de hoje, onde estou falando sobre o ameaçado, que no caso era Davi, onde estava dentro daquela caverna, né, procurando se proteger de Saul, seu arqui-inimigo, mas aqui tem também essa mensagem aplicacional a título espiritual, quando ele ora pedindo para que Deus tire a alma dele do cárcere. Como está a tua alma? Está livre ou está presa no cárcere? Faça essa oração. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.